Eu tava pesquisando na internet, eu vi muito burburinho nas comunidades, na internet, no YouTube, ou mesmo de comunidades que eu participo, sobre esse tal chat GPT que foi lançado aí há um tempinho atrás, né? Assisti até o vídeo lá do Deschamps, entre outros caras que falaram sobre esse assunto. E eu resolvi vir aqui trazer um pouquinho da minha experiência, de muitos anos, de 20 anos de experiência, com a minha opinião sobre esse cara, né? Sobre essa ferramenta que tá surgindo aí por aí. Então, bora pro vídeo. Meu nome é Rodrigo Raman, sou especialista Flutter e Dart com uma experiência de mais de 20 anos em desenvolvimento de sistemas. E nesse canal eu trago dicas e muito vídeos sobre arquitetura, carreira e muito sobre Flutter e Dart. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo novo. E também já deixa aquele like aqui para ajudar a gente aqui no canal. Então vamos lá. O que existe, o que é essa ferramenta, né? Essa ferramenta aí é mais uma, como posso dizer, mais uma ideia ou mais uma tentativa de transformar uma IA, né, uma inteligência artificial, em um sistema, né, em um programador, vamos dizer assim. Eu vi muitos vídeos sobre isso e parece sim ser uma ferramenta bem interessante, mas ainda é uma ferramenta ainda muito nova e muito falha sobre a construção. Como a gente sabe, tudo no mundo mágico dos YouTubers, tudo funciona, tudo é lindo, tudo é perfeito, não tem problema e um monte de outras coisas que se você me segue há mais tempo, você sabe que eu trago muito da realidade. E eu já tenho mais de 20 anos de experiência nessa área e eu já passei por diversas empresas gigantescas. E normalmente essas ideias de geradores de código, geradores de sistemas e tudo mais, sempre nascem nessas grandes empresas. Eu passei por uma grande empresa, que infelizmente eu não posso falar o nome aqui porque eu estou público no YouTube, não sei como que isso pode gerar para mim. Mas eu passei por uma grande empresa que chegou a trabalhar com uma tecnologia criada para geração de código de 1991, chamada GNexus. Se você é programador Java, talvez você já possa ter ouvido falar dela, mas, por incrível que pareça, ela existe até hoje. E era sim uma ferramenta justamente nessa mesma linha de geração de código, onde você definia alguns modelos dentro dessa ferramenta e ela gerava um sistema inteiro para você, Java, para rodar em cima daquilo que estava aquele modelo. E o que eu posso te dizer dessa ferramenta? Porque eu trabalhei no outro lado, fazendo a migração dela, tirando essa ferramenta de dentro do sistema, de dentro da empresa. Que era justamente o grande problema na manutenção do seu sistema. Essas ferramentas, elas são muito lindas e maravilhosas para geração ou a criação do seu projeto. Elas sempre te ajudam demais assim a primeiro momento. Parece uma coisa muito incrível, aonde você ganha muito tempo, né? E você pode fazer coisas infinitas, entregar 3, 4 projetos de uma vez e em 2, 3 semanas você entregar 4 projetos que demoraria talvez 1 ano para desenvolver. Isso parece muito tentador, principalmente quando você tem empresas muito grandes, que tem uma equipe gigantesca, né? Onde você tem muitas pessoas desenvolvendo sistemas, é muito chamativo, né? E chama muita atenção a geração dessas estruturas. Porém, vem pelo outro lado. Depois que você gerou esses 3, 4 sistemas aí em 2, 3 meses por essa ferramenta, um sistema, como nós sabemos, nosso dia a dia, ele não é estático. Ele não assim, montei hoje e amanhã não tem mais nenhuma mudança. Não é essa a realidade. Não é assim que as coisas funcionam. Sempre vem uma nova atualização, sempre vem uma ferramenta melhor, uma ferramenta mais nova e entre outras coisas. E é aí que o bicho começa a pegar. Dentro dessas empresas onde eu passei que chegou a utilizar esse tipo de sistema, vou dar exemplos de outros caras também, sempre existia a necessidade de fazer uma manutenção, de fazer uma mudança naquele código gerado. E normalmente aquele código gerado era impossível de ser feita uma manutenção ou ser feita uma nova feature dentro dele. Por quê? Porque o código gerado normalmente não é um código feito para um humano ler. É um código que ele vai tentar já usar a estratégia que ele foi programado para fazer,
para gerar aquele código, para gerar aquela feature. Diferente de algumas dessas novas ferramentas de IA, né, que elas tentam pegar sempre as boas práticas de implementação e tudo mais, mas essas novas ferramentas, elas não estão pensando no nível de conhecimento que o desenvolvedor que vai dar manutenção tem ali dentro. Muitas vezes você já tem uma ferramenta dessa, pode ser até maravilhosa, que gera um código até muito bom para você, vamos supor que ela gerasse um código muito bom para você dentro da empresa, você gera esse código, legal. Então, teoricamente, você não precisa ter mais os seniors lá dentro, você pode ter só os juniors e plenos lá trabalhando dentro da sua equipe para dar uma pequena manutenção. Mas será que as boas práticas e todo aquele código todo lindo, maravilhoso que a IA gerou para você, esses caras vão conseguir dar manutenção? Com certeza não. Com certeza eles vão ter essa barreira sobre o conhecimento deles, sobre a linguagem ou sobre a forma que foi gerada. Eu tenho amigos que trabalharam em outras e grandes empresas. Tem um amigo muito próximo que trabalhou numa grande empresa, onde eles utilizam, né, a geração de código por meio de uma interface do Enterprise Architect. Enterprise Architect é uma ferramenta para arquitetos de sistemas, onde você faz toda a geração dos seus modelos e tudo mais. E baseado nesses modelos que você gera ali, automaticamente ele disponibilizava serviços para ser consumido. Então ele fazia toda a parte de acesso a banco, com JPA, fazia as entidades e tudo mais, e cuspia serviço REST pronto para você. Parece muito lindo, né? Mas e aí? E se tivesse uma pequena mudança nesse IA? Será que se você fizesse uma pequena mudança nesse IA errada, quebrava toda a compilação do seu projeto? E aí você não conseguia mais subir nenhuma release para produção, a não ser que você fizesse a correção dentro do Enterprise Architect. O Enterprise Architect é uma ferramenta, tipo uma ferramenta de UML, né, para trabalhar com diagramas e modelos e tudo mais. Ela não tem um controle de versão dentro dela, onde você pode dar o rollback na alteração que você fez. Então você tem que ficar comparando arquivo, ou mesmo ficar tentando olhar onde estava a solução, onde estava o problema para voltar a funcionar a geração desse código. Ou mesmo numa empresa que eu trabalhei, onde a gente utilizava o Oracle Service Bus, que é uma ferramenta onde que você arrasta várias coisas para a tela, monta lá um fluxo de trabalho e ele ia no banco, fazia o select, transformava, você fazia só as conversões de um modelo para outro, você programava basicamente só a conversão dos dados e automaticamente ele cuspia esse cara. Era uma ferramenta da Oracle, caríssima, onde tinha que ter um desenvolvedor que ganhava na época mais de 100, 150 reais a hora de trabalho, onde a manutenção disso estava sempre fixa ou travada nessas meia dúzia de desenvolvedores que você tinha aí no mercado que tinha que pagar rios de dinheiro para esses caras. Isso é bom para uma empresa? Talvez sim, talvez não. Nessa empresa que eu trabalhei, era Java, foi migrado para tudo para Service Bus e quando eu estava saindo de lá, estavam migrando, voltando tudo isso para Node.js e Java. Porque era muito mais barato, era muito mais fácil de achar profissional, era muito mais simples de você dar manutenção dentro dos softwares e dos legados que existiam dentro da empresa. Então, entenda que essas ferramentas são interessantes, sim, são interessantes, mas elas são para algumas empresas ou algumas coisas muito específicas. Se a gente vem para o mundo mobile, por exemplo, a gente tem os low codes da vida, que é uma ferramenta interessante, funciona. Será que funciona para todo mundo? Não, não funciona para todo mundo. Será que todo mundo vai partir agora para trabalhar com low code? Com certeza não. Então entenda que ferramentas como essa já são feitas, né? Já são tentadas, já se tenta construir desde 1900 e bolinha. GNexus é uma delas. Procura aí GNexus com X. GNexus, com XUS no final. Você vai ver, ainda existe essa ferramenta. Ela está aí no mercado para ser utilizada e com certeza tem grandes empresas que utilizam ela. Então são coisas que têm o seu mercado. Mas a sua grande massa de desenvolvimento, as empresas que querem realmente ter uma eficiência na sua construção, com certeza não vão utilizar esse tipo de coisa. Principalmente hoje em dia que as ferramentas, você entra numa arquitetura de microserviços, por exemplo, onde você tem vários serviços, várias linguagens, cada uma para atender uma necessidade, cada uma com a sua perfeição e outra, os desenvolvedores com as suas experiências de mercado.
com aquilo tudo que já vivenciou para trazer não só o melhor código, e também a melhor estrutura baseado no modelo onde é a empresa que tem. Você tem lá 50 desenvolvedores, mas são 50 desenvolvedores que só trabalharam ali, que tem só o conhecimento interno. Você não pode vir com uma arquitetura 100% milaborante para dentro de um projeto. Esse é o trabalho do arquiteto de sistemas. Ele olha tudo, vários pontos, para tomar a decisão de construir um projeto com X ou construir um projeto com Y. Então, assim, essas ferramentas sempre vão existir, sempre vão acontecer, sempre vão construir coisas incríveis, até como esse chat GPT parece ser muito interessante. Você conversa, né? Tipo um chat, você conversa com ela e ela gera esses códigos para você. Mas imagina se no meio de uma geração desse código ele simplesmente dá um erro muito louco. Ou mesmo você vai tentar construir com uma arquitetura, você coloca lá uma alteração que você quer fazer e essa ferramenta não entende muito bem o que você quer fazer. E aí? Como é que vai fazer? Você vai ter que meter a mão no código para fazer. E aí que vai ser o grande problema. Se as empresas que trabalham com essa ferramenta só tiver analista de sistemas lá dentro, que são as pessoas de negócio, talvez isso não vai gerar um problema gigantesco. Muitas empresas acham que depende do seu nível de conhecimento ou do nível de tempo que você trabalha dentro das empresas, ou as empresas que você já trabalhou, você pode ter ficado um pouco assustado com o que ela faz. Porque se você trabalha numa empresa muito grande, talvez você faça um pedacinho da coisa, né? Não existe, não existe só aquelas empresas onde você precisa ter aquele conhecimento absurdo sobre a tecnologia. Existem empresas que sim, chega as coisas tudo mastigado. Eu já trabalhei em grandes bancos, por exemplo, onde eu não definia o banco de dados. Eu ia lá, eu falava o que tinha que ser feito pro AD, do cara que controla todas as tabelas, ele montava todo um modelo de dados para mim, entregava pronto. Eu pegava esse modelo de dados, levava para o DBA extraía aquilo ali nos SQLs, executava. Então eu era meio que um porta-voz das coisas. E na hora de programar mesmo, eu fazia meio um diagramazinho básico do que ia fazer para mandar para a fábrica. E aí a fábrica construía baseado no meu diagrama, onde eu tinha a necessidade até de escrever o que os métodos tinham que fazer. Então o cara que ia na ponta desenvolver não precisava ter grandes conhecimentos, ele recebia tudo muito mastigado. E isso normal, isso acontece em grandes empresas, principalmente quando você trabalha em grandes consultorias, onde você é alocado às vezes num projeto, onde tem os cabeças que vão construir toda a parada e você vai fazer só aquele pedacinho. Aí você deve ter assustado, fala, pô, isso aqui que eu faço, o ChatGPT poderia fazer. Talvez sim, talvez não. Mas será que a empresa utilizaria esse cara? Ia querer utilizar esse cara? Talvez sim, talvez não. Mas assim, na minha experiência, de mais de 20 anos de experiência, eu falo pra você que isso não vai acontecer. Nem eu acredito que tão cedo, tá? Porque a gente precisa dos desenvolvedores. A gente precisa, essas ferramentas são ótimas, só que a gente não pode, nenhuma empresa vai ficar na mão de uma única ferramenta para construir os seus códigos. Porque se aquela ferramenta der problema, ela vai ter que ter alguém para fazer. E às vezes se ela der problema numa implementação muito grande, muito pesada, o que essa empresa vai fazer se ela não tiver uma gama de desenvolvedores bons, que conhecem do negócio dela, que pode entregar sempre o melhor para ela? Então essas ferramentas elas podem vir para auxiliar a gente em outras coisas. Como por exemplo, antigamente a gente tinha que criar os projetos muito na mão, dá lá, criar a pastinha, criar o arquivo principal e não sei o que. Não foi criado os templates, onde a gente passa lá um template, ele gera aquele código pra gente, o código inicial, depois a gente vai lá, apaga tudo que ele não fez de errado e começa a programar mesmo de verdade. Então, essas ferramentas vão auxiliar nesse tipo de coisa. E isso é onde a gente ganha mesmo como programador de verdade com essas ferramentas. A gama de onde uma IDE pode trazer para você benefícios vai ser grande em cima disso. Então a gente ganha com essas ferramentas, com o estudo dessas ferramentas, para trazer coisas auxiliares para a gente, para o nosso dia a dia, para a gente não perder tanto tempo criando algumas coisas que são simples no código. Se eu for ver como que eu programei, como eu entrei no Java a programar dentro de um TextPad, onde eu não tinha nada, eu tinha muitas vezes que escrever 100% do meu código, e hoje a gente tem lá no VS Code tantos snippets ou tantos geradores aí de código, como a gente tem
tem, sei lá, o Slide, o Getcli ou diversos outros que fazem a geração de alguns códigos básicos, dos templates básicos pra gente, isso é um ganho gigantesco comparado a como quando eu comecei a programar. Então essas ferramentas, elas podem trazer benefícios pra gente na criação dos nossos projetos, na gente digitar menos código, mas elas nunca vão substituir nós como desenvolvedores, a nossa inteligência, o nosso know-how e o nosso conhecimento. Imagine, se o ChatGPT faz alguma coisa que um júnior faria, e agora não vai ter mais júnior. Como que eu formo? Um sênior tem que passar por júnior. O sênior tem que... Um sênior hoje já chegou a ser júnior e não saber nada como fazer as coisas. Só copiar código da internet e tentar jogar lá. Mas com o tempo ele foi aprendendo, foi tendo experiência, se tornou pleno, foi tendo mais experiência, foi estudando mais, chegou a ser sênior. Se essa ferramenta substituir o júnior, o que vai acontecer? Quando os sêniors morrer, o que vai acontecer? Vão ficar que nem louco procurando o cara, que nem hoje a gente tem o COBOL. COBOL ainda roda por aí, mas quantas pessoas novas estão entrando na tecnologia no COBOL para aprender? São poucas. Né, que às vezes tem uma oportunidade dentro da própria empresa e acaba seguindo nessa linha, mas não é uma realidade. Fica cada vez mais difícil de você contratar programadores, então nunca vai deixar de existir os júniors, os plenos, para chegar aos sêniors e especialistas, para aí sim, quem sabe, tocar 100% essas ferramentas e aí você não ter mais a necessidade, mas vão ser coisas isoladas, são projetos específicos ou coisas muito específicas, porque só quem já passou pelo problema de você ter uma ferramenta que gera o seu código e na hora que você precisar ela de verdade ela não gerar o seu código, sabe o desespero que é você ter que ficar caçando na internet, né? Caçando o profissional por aí, pagando assim valores absurdos para resolver o problema. Eu trabalhei em empresas onde em menos de 6 meses do projeto, a ferramenta que foi de entrega do projeto, a ferramenta que foi comprada para ser o core da aplicação, uma ferramenta pronta, foi na hora que foi fazer o teste de verdade sobre ela de carga, identificou que ela não era possível, ela não ia conseguir atender a necessidade. E aí era um projeto para trabalhar para o Banco Central. E em 6 meses a gente teve que reescrever todo o core de uma aplicação, jogar fora uma ferramenta que foi gasto sei lá quantos R$1.000 para comprar uma ferramenta alemã que foi jogada no lixo porque não atendia a necessidade. Teve que contratar a melhor consultoria de Java que existia no Brasil para poder desenvolver uma estrutura pronta, um core pronto para processar a quantidade de arquivos e a quantidade de linhas que tinham que ser processadas. Então eu participei já sobre isso e eu sei o que é isso. Então assim, entenda que essas ferramentas vão existir para necessidades muito específicas, mas eu te garanto que só quem já viveu uma coisa dessa de uma ferramenta não gerar o código do jeito que você precisa, sabe o que é o desespero na sua veia, tá? Então, não tenha medo desse tipo de ferramenta. Entenda que sim, ela pode vir para ajudar a gente e você sempre vai existir, sempre vão existir programadores e sempre vão existir pessoas por trás dos sistemas de todas as empresas. Vão ter empresas que vão utilizar isso aí 100%? Vão. Vão ter empresas que vão quebrar a cara porque querem utilizar isso aí 100%? Vão também. Então, assim, a gente tem que estar só sempre preparado, estudando muito, estudando as tecnologias, correndo atrás de sempre se atualizar e sempre estar antenado. Aquela coisa de cabide de emprego, onde a gente só aprende, depois que a gente aprendeu, a gente passa, que a gente não precisa mais aprender nada. Isso sim tem que acabar. Isso não existe mais na nossa área de desenvolvimento. Na área de desenvolvimento isso não existe mais. Você tem que estar sempre atualizado e sempre vendo tudo que é de ponta do mercado, tá? Que era o Flutter há 2, 3 anos atrás? Não era nada aonde ele está hoje. E aonde a possibilidade, aonde ele vai chegar. É muito grande. Então, preste atenção nisso, não tenha medo dessas ferramentas não, estude porque eu falo pra você, como eu falei, desde 91 estão tentando fazer ferramentas desse jeito, até hoje não conseguiram substituir os programadores e nunca vão conseguir substituir, pode ter certeza. Beleza? Então, é isso, se gostou, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreva no canal. Então, nos vemos no próximo vídeo.